aí, menor, beleza? Estamos aqui hoje em mais uma aula do nosso curso de Segurança da Informação e a gente vai continuar falando sobre malwares. Na aula passada eu expliquei o que são os malwares e hoje a gente vai começar pelo primeiro, pelo mais comum, pelo que toma a culpa de tudo. Tudo que acontece de errado, a gente coloca a culpa nele e você já deve saber porque tá no título do vídeo, né? Então vamos lá pro nosso material já para parar de enrolação. Hoje a gente vai falar dos famosos víruses, sobre os vírus, que hoje em dia, quando você vai na televisão, você vê em qualquer lugar o pessoal falando, eles sempre colocam a culpa de tudo nos vírus. E, na verdade, eu já falei isso na aula passada, que não é tudo que é vírus. Malware é o nome de todos os softwares que causam dano ao computador de alguma forma, e vírus é um desses tipos de malware. Então, vamos lá começar falando sobre vírus. Vírus é um programa ou parte de um programa, então foca nisso, ó. Ele é um programa ou parte de um programa. Alfredo, como assim o vírus ele é um programa? Ele é um programa, assim como qualquer programa que tem no computador. A diferença é que o sistema operacional é um programa? Ele é um programa que tem a função de operar o computador, por isso que o nome é sistema operacional. Você tem um navegador, o Google Chrome, que você provavelmente está usando para assistir essa aula. Ele também é um programa. Ele é um programa que exibe o conteúdo dos sites. Então você tem o Android, sistema operacional, para todos eles são programa. Qualquer linha de código que eu tenha ali o objetivo de executar alguma coisa no computador, basicamente resumindo, é um programa. E o vírus, ele não é muito diferente disso, só que ele é um programa que tem a função de causar algum tipo de dano ao sistema. Então não deixa de ser um programa. Na cartilha fala que ele é um programa, porque pode ser um programa só para isso, ou ele pode ser parte de um programa. O vírus pode ser utilizado para fazer parte de algum programa. Por exemplo, um vírus do Word. Você instala o Word, tem uma parte do Word que tem um vírus. Não porque veio da Microsoft com vírus, mas porque você pode ter baixado de algum site duvidoso, e esse site duvidoso colocou algum código ali dentro, alguma parte daquele código do Word e acaba virando um vírus. Então, por isso que ele fala isso, é um programa ou parte de um programa. Normalmente malicioso, que a gente acabou de falar, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Então, basicamente, você pegou um arquivo da internet, você baixou esse arquivo ele pode ser um programa, um vírus completamente, e aí ele vai pegar a cópia dele mesmo e passar para dentro de outros programas ou arquivos. Então, imagina que você tem um vírus que a função dele é danificar o Word. E aí, esse vírus ele é pego, ele vai e começa a fazer parte do Word. Para todo arquivo que você salvar no Word, já salva o arquivo infectado. Ou a função desse vírus pode ser um arquivo de texto infectado e a função dele é se propagar para todos os arquivos de texto do seu computador que tem a extensão doc. São arquivos do Word, ou docx, versão mais atual do Word, que não é mais atual, porque já tem muito tempo, né? Mas basicamente o vírus é isso. Para que possa se tornar ativo, isso aqui é muito importante, ó. Para que um vírus possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Ou seja, para que o seu computador seja infectado, é preciso que o programa já infectado seja executado. Alfredo, peguei um vírus do nada, eu não fiz nada, meu computador automaticamente pegou um vírus. Isso é impossível, porque um vírus, para que ele possa dar início ao processo de infecção ou dar continuidade ao processo de infecção, ele precisa ser executado. Às vezes eu faço esse tipo de conteúdo para as outras redes e o pessoal fala assim, isso aí não tem nada a ver, já fui infectado e não fiz nada. É porque você não sabe o que infectou você ou você não tem noção de como é que funcionam as coisas. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso são todos os livros e estudiosos da área. Então você tá certo e eu tô errado junto com todo mundo. Então assim, tem que ser executado de alguma forma. Ou executou junto com alguma coisa que você não sabia que estava executando e infectou, ou você abriu alguma coisa e infectou. Alfredo, mas eu baixo o KMS, nunca aconteceu nada. Você pode infectar com vírus, você pode infectar com outros tipos de coisa que a gente vai ver ao longo das aulas. Primeira parte mais importante de vírus, cara, bota na sua cabeça que isso cai em vários concursos. Na verdade, qualquer concurso tem área de segurança, inclusive até concurso dos Correios, que vai ter agora, isso cai na prova dos Correios. Então, preste atenção no seguinte, vírus, ele não infecta o computador. O vírus infecta programas e arquivos. Ele pode ser parte de um programa e pode ser um arquivo ou parte de um arquivo também. E outra coisa mais importante de tudo, ele precisa ser explicitamente executado pelo usuário. Não existe vírus que infecta todo mundo sozinho. Ele precisa ser executado pelo usuário, beleza? Ó, vamos ver o que a cartilha fala mais aqui, ó. O principal meio de propagação de vírus costumava ser os disquetes. Disquete era tipo um pendrive antigamente, né? O pessoal mais novo não conhece. Com o tempo, porém, essas mídias caíram. Não se usa mais disquete, não se usa mais CD, DVD, nada disso. Em desuso e começaram a surgir novas maneiras, como o envio de e-mail. E o envio de e-mail, ele bate o recorde de forma de propagação de vírus. Porque ainda assim, mesmo que você não use e-mail para coisas pessoais, como conversar com as pessoas, mas você ainda usa para receber confirmação de pagamento de conta, confirmação de pagamento de boleto, lembrança de pagamento de conta de telefone, de conta de água, conta de luz, um monte de coisa você ainda pode mandar enviar por e-mail. E aí, dependendo da operadora da cidade, né? Eu tô falando no geral. Sem contar que você ainda recebe confirmação
confirmação de reunião, um monte de coisa ainda recebe por e-mail no meio de trabalho. E o foco, normalmente, do vírus, ele está focado ali, no meio de trabalho, que é onde tem dados importantes, onde ele prejudica mais. Então, o e-mail ainda é uma ferramenta excelente. Lógico que hoje em dia tem mais coisas além do e-mail, porque a gente usa muito, principalmente no Brasil, né? O WhatsApp, ele é muito forte no Brasil. Nos outros países, ele não é tão forte quanto no Brasil. Então, a gente ainda sofre um pouquinho mais com golpes utilizando esse tipo de mídia, que é uma forma de mensagem ali rápida, que aparece um link para você, você clica, baixa alguma coisa, ou então via SMS, que às vezes você recebe um link por mensagem de texto, se passando por algum órgão, ou órgão federal, estadual, ou alguma empresa, as pessoas acabam acreditando. Então, aqui no Brasil, eu digo que o e-mail ainda é um top de propagação de vírus, e as mensagens de longe estão ali dentro desse meio de propagação bem grandona. Atualmente, as mídias removíveis tornaram-se novamente o principal meio de propagação. Hoje em dia, não tanto o pendrive, né? Como a cartilha já é um pouquinho antiga, não é 2024 essa cartilha, quando a gente fala de meio principal de propagação, o pendrive ainda era muito utilizado há uns 5 anos. Hoje em dia, você já não usa mais porque você pode botar tudo no teu telefone, né? Você pode botar no Drive, pode botar na nuvem, você pode botar no OneDrive, você pode botar no Google Drive, você pode botar em vários lugares, então não necessariamente você precisa de um pendrive para ter as coisas. Mas ainda assim, no meio de trabalho, dependendo da empresa que você trabalha, ainda se usa consideravelmente pendrive. Bastante, eu vou falar que não, porque ainda não é tudo isso. Mas ele fala assim, ó, não mais por disquete. Disquete morreu completamente, mas principalmente o uso de pendrives. Tranquilo? Ainda tem muita gente que usa pendrive para fazer backup das coisas. Então pode ser, mas hoje em dia é bem pouquinho. Deixa aqui nos comentários se você usa pendrive. Eu quero saber de verdade de vocês, se vocês ainda estão utilizando pendrive, para que você utiliza. Aí vamos lá. Há diferentes tipos de vírus. Alguns procuram permanecer ocultos, que é o que a maioria faz hoje, infectando arquivos do disco, executando uma série de atividades sem o conhecimento do usuário. O foco é esse hoje. Então quando você fala para mim assim, sempre usei ativador do Windows e nada aconteceu. Então, nada aconteceu porque a função, não sou eu que estou dizendo, são os livros da literatura de segurança da informação. Eles servem justamente para isso, para permanecerem ocultos sem o conhecimento do usuário. Então ele vai estar fazendo um monte de coisa ali e você nem vai estar percebendo. Às vezes o computador pode estar lento, você meu computador está muito ruim, ele está muito lento. E ele não está lento porque ele é ruim, ele está lento porque você colocou alguma coisa que infectou ele. Infelizmente isso acontece. Há outros que permanecem inativos durante certos períodos, entrando em atividade apenas em datas específicas. Então você pode estar infectado e nunca acontecer nada e ele depender da sua execução. Porque olha só, a partir do momento que você executou o vírus, ele fala assim, não vou fazer nada agora. Eu já executei, já tenho meu comando de execução. Daqui a um mês eu vou executar. E aí você acha, não aconteceu nada. Aconteceu. Você ativou o teu Windows hoje e daqui a 2 meses ele começa a infectar o seu computador, porque você deu o comando que ele pudesse infectar e aí vem aquilo. Alfredo, acabei de usar o crack aqui do Photoshop e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque depende do tipo de malware que está dentro daquele crack que você baixou. Agora que você já entendeu, cara, o que são os vírus, acredito que vale a pena você curtir o vídeo aqui e compartilhar esse vídeo. Se inscreve. Muita gente que assiste conteúdo aqui no canal não é inscrito no canal e uma coisa muito importante. Esse curso está sendo patrocinado pela Hostnet. A Hostnet é uma empresa de hospedagem aqui do Rio de Janeiro, que ela hospeda para o mundo todo, na verdade, né? Mas tem a sede aqui no Rio de Janeiro, onde você pode também, além de hospedagem com segurança, com várias formas de backup, com suporte maravilhoso, com preço bem acessível, você ainda tem a possibilidade de criar o seu site com a Hostnet. Então a Hostnet pode desenvolver site para você, plataforma, aplicativo, um monte de coisa. Dá uma olhada aqui, ó, no link da descrição para você entrar em contato com eles, falar com o setor de vendas, vai que você quer montar uma plataforma de curso, alguma coisa assim, eles ajudam bastante a gente. Então vamos voltar para a aula. E é o seguinte agora, quais são os tipos mais comuns de vírus? Primeiro de tudo, que eu acabei de falar, né? Vírus propagado por e-mail, recebido como um arquivo em anexo a um e-mail cujo conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que ele seja executado. Quando entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópia de si mesmo para os e-mails encontrados na lista de contatos gravados no computador. Isso aconteceu muito ali nos anos entre 2010 e 2020, onde as pessoas recebiam e-mails, clicavam, baixavam o arquivo, executavam, porque às vezes era assim, a nota fiscal do produto que você comprou, ou clica aqui para ver a sua fatura do cartão, fatura da conta, de luz, de água, sei lá, do que acontecia. A pessoa baixava o arquivo, executava e ele começava a propagar conteúdo adulto, vamos dizer assim, agressivo para todo mundo que estava na lista de contatos, na lista de e-mails, que estava salvo no Hotmail do computador, quando você logava no Windows com o Hotmail. Então isso aconteceu bastante. Hoje em dia já não é tão comum, mas ainda assim tem gente que acaba infectando sem saber, né? Acontece da pessoa fazer isso. O próximo é o vírus de script. Escrito em linguagem de script, como VBScript ou JavaScript, e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou parte do próprio e-mail escrito em formato HTML. Pode ser automaticamente executado dependendo da configuração do navegador web e do programa leitor de e-mails
do usuário. Lembra que no começo eu falei que não tem como ser um vírus sozinho, ele faz tudo sozinho? Mas se você configura seu leitor de e-mail como Outlook para ele executar automaticamente tudo que você abre, de novo, ele não está executando de forma automática. Ele está executando mediante um comando seu que foi: programa de gerenciamento de e-mail, abra tudo quando eu clicar automaticamente, sem me perguntar se é seguro ou não. Você deu esse comando de execução para o seu navegador, por exemplo. Quando você entra no site, ele fala assim: deseja ativar o JavaScript? Deseja ativar o ActiveX? Aí você fala: não, pode usar que eu confio plenamente em tudo. Abriu, executa para mim que eu quero ver. Você acabou de dar um comando de execução. Só que você tirou a responsabilidade de você. Você fala assim: ó, eu não quero escolher o que é bom e o que é ruim. Eu vou falar para o navegador assim: ó, confia em tudo e executa tudo. E ele começa a executar tudo, inclusive coisas que podem danificar o teu sistema. Quando você entra num site que ele começa a pedir muitas liberações, ó, você pode usar o ActiveX, ActiveX, pode usar o JavaScript, você pode instalar essa API, você pode instalar esse add-on, provavelmente alguma coisa que está ou querendo coletar dados ou causar algum tipo de dano ao teu computador. Então sempre desconfie, a não ser que sejam sites específicos. Alguns sites governamentais precisam disso, e aí você tem que deixar para poder funcionar. Mas presta bastante atenção nisso. De novo, não foi automático. Você deu o comando para que ele executasse tudo sem confirmação do usuário, logo você está mandando executar as coisas. Não é automático porque o vírus não fez sozinho, dependeu de você interagir mandando executar automaticamente. Outro é o vírus de macro, tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam a linguagem como, por exemplo, Microsoft Office, o Excel, Word, PowerPoint e qualquer outro tipo de programa que seja editor de planilha, de texto e por aí vai. Esses macros são ferramentas que normalmente a gente utiliza no Excel. Quando eu clico numa célula, eu quero que direcione para outra e faça uma conta. Se você tem um conjunto de instruções que você dá para o programa, um conjunto de operações que você quer que o programa execute, você coloca 3, 4, 5 coisas para executar de uma vez, apertando um único botão, a gente resume isso sendo para macro. O pessoal que joga jogo online, que tem aqueles mouses com vários botões e tal, ou que joga qualquer tipo de RPG online, você tem a opção de macro, que você pode clicar numa opção no seu joguinho e botar ali para quando você apertar uma tecla no seu teclado, ele executar 5, 6 funções ao mesmo tempo. No caso, eu jogo World of Warcraft, que é um jogo de RPG, MMORPG online, onde a gente coloca a macro. Eu quero usar 2 habilidades ao mesmo tempo. Eu aperto um botão e executo as 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Ou então eu quero apertar o botão 1, 2, 3 vezes, ele fazer tudo sozinho, sem eu precisar ficar escolhendo qual habilidade eu vou usar. Isso é o macro. No caso do pacote Office, você pode mandar executar várias funções ao mesmo tempo, apertando um único botão. Ou você pode colocar isso em determinado campo, em determinada célula, num link. Entendeu o que é macro? Executar várias funções com um único comando. E aí, no caso do vírus, ele pode executar várias funções com um único comando que são para prejudicar o sistema, ou para deixar o sistema mais lento, ou para começar a repetir, vai criar cópias do vírus passando para vários outros arquivos e por aí vai. Pode fazer um monte de coisa. Procura por VBScript. É legal para você dar uma estudada. O VBScript é muito bonzinho para você estudar e começar a entender melhor como é que os vírus são feitos. O JavaScript a maioria já conhece, né? A gente tem um curso de JavaScript, a gente não, né? O Guanabara gravou um curso excelente de JavaScript lá no curso em vídeo, foi até patrocinado pelo Google na época, que é muito bom para você entender melhor essas coisinhas. A gente já viu até algumas coisas de JavaScript e HTML nas aulas anteriores. Vírus de telefone celular, vírus que se propaga de celular para celular por meio de tecnologia Bluetooth ou de mensagens. Essas mensagens multimídia que nunca funcionou aqui no Brasil porque eram caríssimas. Bluetooth ainda tem, mas era difícil, né? Só ali nos anos 2007, 2009, que o pessoal aceitava Bluetooth de qualquer jeito, confiava em qualquer coisa. Hoje em dia, como tem fone de ouvido já tem teclado, mouse, essas coisas assim que funcionam com Bluetooth, as pessoas estão mais cuidadosas em aceitar e entender mais ou menos como é que funciona. Mas ainda assim você pode ser infectado através de Bluetooth. A infecção ocorre quando o usuário permite o recebimento de um arquivo infectado e o executa. Então lembra, o vírus vinculado a isso, ó, permite o recebimento. Ó, eu quero aceitar tudo via Bluetooth. Por isso que alguns aparelhos de telefone, a maioria hoje em dia, vem com Bluetooth invisível, para ninguém ver. Que é justamente para ninguém ficar tentando botar as coisas para você. Porque, Alfredo, eu nunca vou aceitar. Mas às vezes você tá mexendo com o celular ali rápido, aparece assim, você aceita, não sei o que, aceita, sai da frente. E aí você acabou de aceitar um arquivo, depois você pode vir executar sem saber o que é. Após infectar o celular, o vírus pode destruir ou sobrescrever arquivos, remover ou transmitir contatos da agenda, efetuar ligações telefônicas, diminuir a carga da bateria, porque ele aumenta o consumo do processamento e isso faz a bateria diminuir mais rápido, além de testar e propagar para outros celulares. A gente sabe que hoje em dia isso acontece bastante. Várias pessoas, ao longo das semanas, me mandam mensagem falando que estão tendo dificuldades, tipo, o celular tá travando, o celular tá lento, tá tendo alguma dificuldade, e provavelmente ela tá infectada com alguma coisa, e fala assim,
céu, o que que eu faço agora? Como é que eu descubro, Alfredo? Me ajuda. Não sei, cara, eu teria que fazer uma varredura no teu telefone, ver todos os aplicativos que tem ali, verificar um por um, ver cache, um monte de coisa. Mais fácil você só formatar o telefone e resolver o problema. Não faça backup de tudo. Faz backup dos teus dados, mas não faz backup dos programas, dos aplicativos, né? Pode ser que um aplicativo esteja infectado, você faz backup, bota de volta no telefone, abre o aplicativo e infecta o telefone de novo. Então, o ideal é que no seu celular você faça backup dos teus dados e reinstale todos os aplicativos para garantir que ele não vai ser infectado ou infectar alguém de novo. Então, hoje a gente falou muito sobre vírus, desmistifiquei várias coisas. Tem muita gente que acha que vírus é tudo, tem muita gente que acha que não existem tipos de vírus e tem muita gente que acha que vírus infecta automaticamente, por iluminação aqui de Deus. Isso não acontece. Então, já sabe, me segue nas redes sociais. Na próxima aula a gente vai falar sobre mais coisas com relação a malware. A gente vai ver um monte de malware na sequência, cara. Eu acho que essa aqui é a parte mais legal da segurança, que você começa a entender mais ou menos quais os ataques que você sofreu. Ah, cara, aquele dia, quando aconteceu isso, foi vírus. Então, quando aconteceu isso, pode ter sido um trojan, foi um worm. Então, você começa aí identificando os sintomas que aconteceram com você, para você entender qual foi o tipo de ataque que você sofreu. Então, nos vemos na próxima aula.